Introdução. A sociedade moderna está passando por uma nova revolução com base na tecnologia informacional, em que a nova riqueza teria como base o conhecimento. Este paradigma moderno, que se baseia na informação no contexto de um mundo globalizado, teria em seu centro a necessidade das TICs, tecnologias da informação e comunicação, sendo impulsionadas de uma forma mais abrangente com a expansão da internet. Com esta abertura de fronteiras informacionais, teríamos a criação de um cyberespaço, onde se poderia construir pontes educacionais mais rápidas e formando uma nova necessidade nesta sociedade do conhecimento. O ensino sem fronteiras, ou seja, a qualquer tempo e espaço como na educação à distância, transmite informações utilizando, por exemplo, a capilaridade de uma internet. E em um país de dimensões continentais como o Brasil, a EAD teria o poder de auxiliar na propagação do conhecimento, permitindo que pessoas geograficamente isoladas possam ter igual acesso ao conhecimento do mesmo modo que aquelas dos grandes centros, onde as universidades normalmente estão sediadas. Mas, aparentemente, os problemas relacionados à EAD dentro da sociedade do conhecimento no Brasil seriam da ordem tecnológica, como a falta de acesso à internet, e também simbólica, na forma de uma rejeição à modalidade por uma parte da população, configurando um preconceito. Muitos autores consideram que um julgamento negativo seria infundado, já que testes experimentais mostraram equivalência entre a modalidade presencial e a distância em relação ao aprendizado, mas mesmo assim haveria dúvidas e resistência a este tipo de educação por parte da sociedade. Diversos autores apontam que este receio poderia ser justificado tendo em vista o próprio histórico negativo da EAD no país, que começou com cursos por correspondência, de baixo custo, com pouca credibilidade acadêmica e liderados por amadores sem a devida experiência pedagógica. Nas universidades, a depreciação da educação à distância viria, por vezes, dos próprios docentes, tendo em vista que, neste processo de mudança do presencial para o à distância, haveria uma alteração de papel, em que os professores sentiram-se rebaixados a tutores ou a cargos secundários, além da ameaça de desemprego pelo distanciamento das salas de aula físicas. Como política pública, a EAD também tem sofrido algumas críticas, pois para alguns autores não seria uma prática democratizante de educação, e sim maneiras que governos encontrariam para baratear o ensino, podendo então ter poucas preocupações com a qualidade. Esta prática também poderia ser usada por empresas de educação em função do lucro. Este processo pelo qual tem passado a EAD pode suscitar um tipo de imagem mental compartilhada socialmente, a qual chamamos de representações sociais. Devido ao histórico apresentado de desqualificação da educação à distância, suas representações poderiam ser negativas por parte da sociedade. Inclusive, um termo popular para desqualificar um profissional é tirou o diploma por correspondência, fazendo alusão àqueles que fizeram EAD. Esta visão pejorativa por parte da sociedade não é uma novidade, tendo em vista o que alguns autores já mencionaram sobre o tema. Os estudos sobre representações sociais são diversos e com diferentes abordagens. Uma delas chama-se abordagem estrutural, que tem entre seus principais autores a Brick. Esta linha utiliza-se de palavras evocadas pelo pesquisado para extrair as representações sociais. Esta vertente de estudos possui no Brasil uma série de pesquisas empíricas, inclusive em relação à EAD, na qual foi possível localizar algumas no país que se utilizaram desta técnica proposta pelo autor para a compreensão das representações. Com a revisão da literatura, foi possível constatar que representações como flexibilidade,
tempo, dentre outras, referentes ao cotidiano, foram amplamente utilizadas e também apresentam visões negativas. Metodologicamente, em geral, nos estudos baseados na abordagem estrutural, solicita-se à população de investigados a evocação de palavras ou expressões que lhe vêm à mente sobre determinado assunto, assim como em Abric. Com isto, extrai-se as representações ligadas a este grupo, considerando-se as ideias formadas por cada população. No entanto, nesta tese, levamos em conta uma dinâmica inversa, isto é, as populações formadas por cada ideia, compreendendo que as ideologias podem formar grupos distintos com potencial de serem estudados separadamente, graças a uma série de fatores, como a interação entre as pessoas e o uso de léxicos próprios de determinados grupos. A estes agrupamentos populacionais que têm pensamentos aproximados como fundamento para sua união, chamamos de ágora. Outros pontos importantes propostos nesta pesquisa foi em relação à visão indissociável entre alter, ego e objeto proposta por Moscovitch, a dialogicidade de Marková e a ecologia dos sentidos de campos, em que foi proposto também a articulação destas três teorias para se formular a pergunta norteadora em duas vertentes, uma envolvendo o ego e outra o alter, em função de suas representações. Este direcionamento do estudo, estendendo-se para o alter, agrega uma análise auxiliar no entendimento da relação entre o homem e o ambiente social, ao considerarmos não somente as percepções do ego, mas também aquelas do alter. A ágora possui inspiração nas teorias de redes e utiliza a abordagem estrutural para extração de dados, além de buscar análise de grupos através de suas representações sociais, talvez um dos desafios modernos da psicologia social, tendo em vista a ampliação das interações em uma sociedade conectada em rede, conforme poderá ser apreciado na pesquisa como um todo e seus resultados. As análises foram divididas em 5 grandes eixos de estudo, sendo elas: Eixo 1, as análises das ágoras com representações negativas. Eixo 2, as análises das ágoras com representações da revisão da literatura. Eixo 3, análise de planos de afinidade de ágoras com mais de uma representação. Eixo 4, análise relacional entre ágora e representações sociais vindas do alter e do ego. E eixo 5, análise das 500 primeiras respostas válidas, buscando identificar negatividades nas representações. A pesquisa foi realizada com mais de 42 mil pessoas que pretendiam ingressar em uma universidade à distância pelo consórcio CEDERJ no processo do vestibular de 2018 para ingresso no ano de 2019, sendo aplicado um questionário. A instituição é considerada um modelo de qualidade na EAD no Brasil. O resultado empírico desta pesquisa pode ser avaliado nas conclusões das ágoras apresentadas nesta tese, que nos fornece um panorama das representações sociais relacionadas à EAD no público mencionado.